Alguma pergunta que estava sendo feita foi Pô, interrompida? era eu. Então, um livro, o pastor William me emprestou lá dos anos 70, 79, ele disse que todo sermão, ele encerra sempre com essa questão, ou convite ou apelo, né? A ideia mais é isso que o senhor está explicando, que precisa deixar o ouvinte sair com uma reflexão. É, exatamente. Veja bem, quando nós estudamos no homilética, nas primeiras aulas, no conceito de sermão, nós aprendemos uma coisa, é que o sermão, a pregação, é um confronto com Deus. Ou seja, o objetivo da pregação é levar o ouvinte, no confronto que ele tem com Deus, dar uma resposta. Ou ele se arrepende e se converte, ou ele permanece na credulidade e vai embora, rejeita. Mas tem essas duas reações assim. Ou o indivíduo responde a Deus com fé, ou ele responde de forma passiva, não estou ainda animado para tomar uma decisão dessa natureza, ele está no estado de tristeza, mas volta para casa reflexivo. E às vezes o indivíduo retorna com um sentimento de culpa, ou então de que ele deveria ter feito uma decisão e não fez por algum sentimento de vergonha, timidez, qualquer coisa. Mas ele precisa, para que essa reação ocorra, o sermão deve ter causado um confronto do indivíduo com Deus. Eu vou ilustrar com aquela passagem bíblica de Isaías no templo, quando ele cita, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto do meu trono. Essa visão levou a ele a sentir-se indigno, porque ele era um miserável pecador diante de um Deus santo, santo, santo. Aí ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem de boca imunda, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então ele se sentiu o pior de todos os pecadores daquele momento. Foi este sentimento de tristeza, de culpa, de vergonha perante Deus, que levou, portanto, Deus a entender, entendeu? Já Deus sabia, a responder de forma consonante com um sentimento e atitude de humilhação perante Deus. Ele recebeu a vocação. Então, foi aquele encontro com Deus pessoal que ele fez a comparação entre a santidade de Deus e a imundície dele. Essa é uma forma de ilustrar o que deve acontecer no final do sermão. O indivíduo ouviu a leitura bíblica, ele ouviu a palavra de Deus vindo pela boca de um homem, e quando termina, ele recebe um chamado de Deus. A palavra chamada é a palavra-chave. Eu acho que seria melhor usar essa expressão, chamado de Deus, do que apelo ao convite do pregador. Que, na verdade, não é do pregador, é de Deus, porque a palavra é de Deus. E isso que o pregador deve trazer na consciência do ouvinte. Você está sendo chamado por Deus. Deus te chama nesse momento a uma vida consagrada. Coloque sua vida no altar do Senhor. Então, essas expressões podem ser utilizadas para que fortaleça o ânimo do ouvinte a ele se responder positivamente ao chamado divino. Essa é a minha palavra. Boa noite, professor. Ok, boa noite, meu irmão. Tem outra pergunta ou não? O senhor está me ouvindo? Oh. Sobre a questão do chamado, do convite, eu acredito que o pregador, ele também, no momento oportuno, ele vai ter esse discernimento do Espírito Santo para fazer ou não. Porque, na verdade, eu conheço algumas pessoas que quando ouviram a pregação, esperaram justamente esse momento do chamado para ir, né, e confessar o Senhor como Salvador. Mas necessariamente não é sermão evangelístico que exige. Certo? Existe outros tipos. Por exemplo, se você estiver numa cerimônia de formatura e você é o orador, vai fazer o discurso como orador,
naquela noite, sei lá, na cerimônia, no final, vi uma palavra de congratulação, certo? E aí vem algumas palavras, por exemplo, de exortação, de encorajamento, de incentivo ao exercício da profissão, com dignidade, coisas assim. Não tem que fazer apelo para a pessoa vir lá no banco para frente. Isso não se faz. Então, depende de alguns fatores. O tipo de sermão, o ambiente, a ocasião, certo? Se for cerimônia fúnebre, não se vai fazer. Agora, se é... Pastor, Pois não. E pegando esse seu contexto aí, e na situação também quando assim, o pastor ele é convidado para pregar, digamos, numa outra igreja, também isso vale também de refletir sobre a questão do apelo, né? Isso também confere? Sim. Mesmo assim, vai depender do ambiente, vai depender do assunto do sermão que é pregado. Vários fatores devem ser levados em consideração. Agora, o de fora, o orador de fora, seria conveniente que procurasse o pastor do rebanho, da igreja, e ouvisse a opinião dele. Ele disse, fique à vontade, aí tudo bem. Agora, no caso de semana, por exemplo, quando eu prego em série de conferências, o que eu faço? Eu faço exposição de um assunto sequenciado em 2, 3 sermões. Na última noite, no último dia, no encerramento, é que eu trago uma palavra realmente decisiva, certo? A palavra que vem com um chamado ao indivíduo dar uma resposta a Deus. Isso pode ser que haja manifestação pública. Já fiz pregação em que não fiz apelo nenhum e o indivíduo reclamou lá, levantou e falou que ele queria entregar a vida dele e veio à frente sozinho. Aí, quando eu vi aquela manifestação, o indivíduo estava tocado, muito emocionado. Crentes também, já vi, preguei para crentes que vieram. A primeira igreja aconteceu há 2 anos atrás. Um indivíduo, 20 anos que era crente, mas estava tendo uma vida infrutífera. Ele sentiu um sentimento de arrependimento tão forte que ele não se conteve, ele veio à frente, em lágrimas. E aí ele falou a mim, diante de todo mundo, 20 anos que era membro da igreja e nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca testificou da sua fé, nunca evangelizou ninguém. E naquele dia foi o dia que ele assumiu publicamente uma fé legítima no Senhor. Então, veja bem, o sermão trouxe fruto, mesmo não havendo apelo. Agora, é conveniente que haja uma palavra, mas que ela essa palavra soa como chamado de Deus, da necessidade que o indivíduo tem de se responder, de dar uma resposta. O que vai fazer com aquilo que ele ouviu de Deus? Ele vai ignorar? Pastor, pois não. Uma outra situação dentro dessa questão do convite aí, que eu acho que é muito pertinente. Eu já vi pastores, ele faz toda a explanação do sermão e, ao final, quem faz o convite, o apelo, às vezes é o pastor da igreja, no caso, quando ele é convidado para pregar na igreja. Qual é o mais correto? É quem realmente está sendo aí o próprio pregador? Normalmente é o pregador, porque é ele que está sendo o canal da mensagem. E, portanto, é como se tivesse Deus usando a boca de uma pessoa para falar diretamente ao ouvinte. Na cabeça do ouvinte deve estar a ideia. Se não está, o pregador precisa transmitir essa ideia de que ele é apenas um instrumento de Deus naquele momento, para o indivíduo dar uma resposta para Deus. Já vi o indivíduo chegar a dizer assim, não sou eu que estou chamando a você. Precisa dizer isso. É Deus que está te chamando. Agora, é melhor não usar essas expressões, mas assim, meus irmãos, meus amigos, diante de Deus, agora da face, perante o Deus soberano que você se encontra, levantar uma pergunta para ele. Qual é a resposta que você vai dar? Você vai continuar como está ou você vai mudar sua atitude? Se você resolveu mudar de atitude, seria, portanto, conveniente que você
deixasse isso, nesta noite, isso bem claro. Você pode fazer isso, manifestar publicamente, ou você, então, voltar para casa, se ajoelhar diante de Deus e dizer a Deus: Senhor, hoje eu tomei uma decisão na minha vida. Porque já pessoas fizeram isso e testificaram depois. Então, não existe uma regra, não existe uma fórmula. O bom senso e a direção do Espírito, aqui está. Direção do Espírito Santo de Deus. Porque o texto, por exemplo, esse aqui de Deuteronômio 30, existe uma decisão a tomar. Escolhei entre... o texto diz assim: os céus e a terra tomo hoje como testemunha diante de ti, que te propus a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, todos os dias da tua vida. Aí vem o texto falando de promessa de bênçãos para o indivíduo que obedece. E o que não obedece, morte. Então, no final do sermão, aí, por isso que botei aqui, ó aqui a conclusão. Deus está chamando cada um de nós a tomar uma decisão radical. A expressão radical para dar a ideia de que é algo decisivo. Que o fiel persevere e o rebelde se arrependa. Agora, eu não sei lá no auditório quem é o indivíduo fulano de tal que é o rebelde. Eu não sei. E se eu soubesse, eu não ia fazer um negócio desse, fazer o sujeito passar um constrangimento, pegar sermão de carapuça. Mas ele, se é rebelde, ele vai ter consciência disso. A consciência dele vai doer. Aí não esqueça jamais. Há um Deus que te ama, há uma palavra de ânimo, de esclarecimento. Um Deus que te ama e pretende te abençoar. Há uma oportunidade que perdes, se for o caso, pode perder. E pode nunca mais voltar. Portanto, deixa de ser rebelde. Quando eu preguei esse sermão, sabe o que aconteceu? Um indivíduo que era vigilante da Atlântica, ele veio à frente, arrependido, e disse para mim, naquela noite, diante da igreja: cada dia que eu saio de casa, a minha esposa fica, eu não sei se vou voltar vivo. Pode ser que o assaltante lá no banco ou na loja onde estiver me mate. Mas antes de que isso aconteça, eu preciso ter certeza da minha salvação. Eu estou entregando minha vida a Jesus agora. Disse publicamente. E aí, então, houve uma conversão legítima. Se tornou um crente consagrado, dedicado, muito fiel. Então, esse sermão produziu esse efeito. O indivíduo decidiu. Então, essas palavras que estão aí, né, chamam o indivíduo para um posicionamento. E dos riscos que ele tem, das consequências que sofrerá, da decisão que tomada, em contrário com o propósito de Deus. O que ele prefere, bênção ou maldição? Vida ou morte? Tem um hino do cantor cristão, o 259, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Então, é o hino 259 do cantor cristão. Por incrível que pareça, eu pedi para a congregação, naquele momento, cantar este hino, e aí foi durante o cântico desse hino que se levantou e foi lá na frente. Professor, foi não. Só gostaria de fazer aqui rapidamente só duas informações. Primeiro que assim essa nossa aula sobre sermão, pregação, tudo, é excelente, muito gratificante. A gente só tem a nos ajudar a enriquecer nosso conhecimento e aprender a elaborar sermão. E assim, a questão do livro Pregue, quando a teologia encontra-se com a prática, eu sugiro para quem não leu, muito bom a leitura e vai também enriquecer o nosso conhecimento para elaborar sermões. Agora, professor, só uma informação. Coloque no WhatsApp o autor, a editora e o título do livro. Foi o livro que o senhor passou para a gente ler. Foi, né? No seu, de Mark Dever e Gregory Gilbert. Né? Okay. Acho que é isso. Muito bom, que é daquela 9 marcas, né? Exatamente. 9 marcas. Bem lembrado. Muito bom.
Professor, só uma orientação. Eu sei que a aula é interessante, a gente vai passando, mas nós tínhamos a aula do professor de psicologia, e eu entrei em contato agora aqui com ele. Ele não vai mais poder dar aula em função do horário que não terminou, geralmente é para terminar 8 horas, né? E aí a gente terminou avançando, e ele vai dar essa aula em outro momento. Era só isso. Ok. Então vamos terminar E agora. tá certo. Diga. Não, eu ia falar com o Conclave a respeito desse livro, se tem PDF. Eu vou dar uma olhada se tem. Mas assim, professor, como o professor de psicologia não vai dar mais aula, se o senhor quiser ainda ficar mais uns 15 minutos, 10 minutos, fica ao seu critério, O tá bom? horário dele era 8h20. Não era 8 horas. É 8h20, né? Era 8h20. Então... Agora, eu só prossegui porque vocês estavam Perfeito. insistindo em perguntas. E Perfeito. eu perdi a noção do tempo, realmente, por causa disso. Mas eu vou até que pedir desculpa para ele. Então, ceder um horário da próxima aula, pode negociar também, né? Ele dá aula. Perfeito. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Participei de homilética da próxima quarta, e ele dá a aula dele, eu fico descansando. Assiste com a gente. Então vamos continuar. Então, o senhor continua, professor. O senhor dá os 2 horários até 9 horas, aí se quiser, à vontade. Aí na quinta-feira ele dá os outros 2 horários. Mas o conteúdo de hoje à noite já foi... sim. Tá ok. Tudo para hoje era o sistema dos elementos funcionais, que são a explicação, a aplicação e ilustração. E aí, então, trouxe 2 sermões, onde temos esse modelo, sendo que eu trouxe esse último agora por causa da argumentação, que é um estilo também de explicação. Explanação pode ser feita através de explicando um significado, certo? Esse versículo, a palavra tal desse versículo significa isso, assim, assim, assim. Na época que foi dito, tal, tinha esse significado. Aí, assim, o profeta tal, o apóstolo tal, usou essa frase, usou uma coisa assim, aí explica como é que o significado lá. Então, depois isso é explicação. Tem também uma espécie de descrição. Mas uma outra forma também de fazer explanação é argumentando. Aí você diz um princípio, diz uma verdade e argumenta. Por exemplo, o tópico que está aqui nesse sermão, há algo que Deus nos propõe e podemos escolher. É que o texto diz isso lá, no versículo 15 e versículo 19. Os céus e a terra, como hoje, como testemunha entre vós, te propus. Está lá escrito desses termos. Então, o tópico do sermão, ele vem com essa expressão, porque o texto está lá. Então, não é uma criação da mente do pregador. Então, a outra coisa há algo que Deus... Então, observe o seguinte, há algo que Deus... Segundo tópico. Há algo que Deus... Terceiro, há algo que Deus... que Deus faz. Primeiro que Deus nos propõe e podemos escolher. O segundo, algo que Deus exige de nós e podemos lhe negar. Deus exige que nós o amemos, né? Mas podemos desprezá-lo. Sabia aí na subdivisão da argumentação. Deus exige que o amemos, mas podemos desprezá-lo. Deus exige obediência, mas podemos ser rebeldes. O rebelde recusa obedecer a Deus para fazer sua própria vontade. O crente torna-se rebelde quando? Aí sempre está no texto, aparta-se da comunhão com Deus. Aí o versículo diz, se teu coração se desviar, versículo 17. Quando ele rejeita a palavra de Deus e não quiseres dar ouvidos, está no versículo 17. E ainda a terceira forma de rebeldia, serve a Deus estranho e te inclinares a outros deuses. Então, é possível Deus exigir a obediência, exigir algo de nós, e nós negarmos isso a ele. Então, o teor dos tópicos, ele vem como um princípio, como algo que é uma verdade que o texto diz que precisa, aí vem a argumentação. O terceiro tópico, há algo que Deus pode fazer e não podemos evitar. A primeira coisa é que nós podemos escolher.
certo? Que Deus propõe, podemos escolher. A segunda é que Deus que Deus exige e nós podemos negar. E a terceira é que Deus vai fazer e não podemos evitar. A aplicação, por exemplo, como é a argumentação? Não podemos evitar que Deus aplique sua disciplina para corrigir as distorções de nossa conduta. Mas quando não nos submetemos à disciplina divina, então a alternativa que resta não pode ser evitada. Não poderemos impedir que Deus nos julgue e confisque nossa vida. Hoje te declaro que certamente perecerás. Olha, um sermão desse traz um indivíduo com essa espécie de terror, né? O indivíduo fica com um temor muito grande. A realidade está tão clara para ele que ele sabe o que aconteceu na igreja. Eu peguei isso na igreja do Tirical. Um jovem me procurou e dizia: pastor, eu preguei sermão e quando eu terminei, um vigilante se converteu, que eu contei. Mas um jovem me procurou: pastor, eu convidei um amigo meu para vir para o culto e ele não é crente. E só foi que ele disse para mim que ele ficou com tanto medo de se converter e se tornar crente, que ele não quer ser crente. Então, ele disse que nunca mais vai voltar a essa igreja porque esse pastor aí, ele pressiona, se eu voltar outra vez, ele vai me convencer a me tornar crente. E eu não quero. Aí ele nunca mais voltou. Quer dizer, o indivíduo saiu com uma convicção muito forte do que o que era preciso ser feito, mas que ele recusou. Então, acho que ficou, espero que tenha ficado claro.